Como ganhar dinheiro com a música e deixar os seus pais orgulhosos por você ter escolhido a arte. Esse título ficou bom, né? Imagina seu pai falando: que bom, filhão, que você não inventou de virar médico, você é um músico que vai expressar a sua arte. É isso mesmo. Galera, é o seguinte, quando a gente resolve virar músico, obviamente uma das preocupações é: será que eu vou virar um mendigo e não vou ter nem como pagar o aluguel, eu vou morar na rua porque viver da música é difícil? Não é tão difícil assim, mas você vai precisar abrir um pouco a sua mente e é isso que eu vou fazer nessa aula. Meu nome é Thiago Kiss, eu sou produtor, com certeza eu já trabalhei com algum artista que você admira, mas isso no momento não vem ao caso. O que vem ao caso é: quais são as formas de ganhar dinheiro com a música. E antes de mais nada, para que eu continue motivado a criar conteúdos para vocês, não esquece de dar o like e se inscrever nesse canal, porque é muito importante para mim, para que eu possa parar minha vida doida e ficar ensinando vocês aqui cada vez mais. Vamos lá, primeira forma mais básica, mais tradicional, tocando, né? Se você escolheu uma música, você quer tocar. Beleza, mas nesse tocando tem várias formas de você pensar e eu quero que você comece a desenvolver já um pensamento mais empreendedor no seu coração, tá? Então, você pode começar tocando num bar, numa casa noturna, você pode tocar em bandas maiores, e no final dessa aula eu vou te mostrar uma forma onde eu fiz 10 mil reais limpo no meu bolso, num único show, numa quarta-feira de manhã. Lá vem um cara inventar os números! Eu vou explicar pra vocês no final da aula direitinho, e você vai ver que é possível sim você ganhar muito mais do que você imagina tocando. Mas, vamos lá, o básico é você fazer ali o barzinho, a casa noturna, tentar uma banda de evento, alguma coisa nesse sentido, tá? O que diferencia um músico que consegue ser contratado por outras bandas, por bandas maiores, bandas de eventos? Normalmente é o quanto você está preparado para isso, o quanto você tem facilidade para pegar repertório rápido, o quanto você não chega atrasado, o quanto você sabe se comunicar com as pessoas, o quanto você é uma pessoa querida e as pessoas querem trabalhar com você, mas isso eu deixo para uma outra aula, ensinando a se preparar para esse tipo de job, tá? Mas o que você tem que entender é que ou você pode tocar por conta própria, ou você pode tocar sendo contratado pelos outros, tá bom? E normalmente, a gente chama isso do músico mata-cachê. Músico mata-cachê é aquele cara que ele vai lá, não quer saber de porcaria nenhuma, não quer saber quanto foi o show, não quer saber de nada, não quer saber do contratante, ele tira as músicas, vai lá, pega o cachezinho dele e mata o cachê, tá bom? Agora, uma outra forma que você pode ganhar dinheiro com a música sem sair de casa é montando um home studio, né? O que você precisa para ter um home studio? Normalmente muito pouco. Uma plaquinha de 2 canais, um microfone legal e mais nada. O resto é tudo plugin digital dentro do software. Então, assim, atualmente você não precisa de periféricos ou equipamentos caros até um certo nível de produção. Claro, se você for produzir o CD da Lady Gaga, você vai precisar ter um estúdio de verdade. Mas a maioria do mercado é um mercado independente e você consegue resolver com produções em home studio. Tá, para isso, o que você vai ter que entender? Você vai ter que entender um pouco mais dessa linguagem do engenheiro de áudio, né? Que a gente fala. Na verdade, o cara não é engenheiro de áudio, ele não tem um CREA, né? Na verdade, ele é um técnico. Mas nos Estados Unidos tem essa linguagem, né, audio engineer, e a gente gosta de americanizar também as nossas coisas e a gente fica mais chique quando a gente fala que a gente é engenheiro de áudio, né? Imagina se eu falo pra minha tia que eu sou um engenheiro de áudio, ela vai achar que eu construo prédios com caixas de som. Mas enfim, o lance é, tem muita demanda para pessoas que querem fazer as suas próprias músicas ou querem fazer covers ou releituras melhores para montar o seu material demo, para conseguir se vender, para fazer seus clipezinhos, e tudo isso começa numa produção com qualidade. Quem domina essas ferramentas, quem entende mais de como usar um compressor, um equalizador, um reverb, sabe tirar um bom som dentro de casa, principalmente quem sabe trabalhar com sound replace, com programação de bateria, que isso eu também deixo para uma outra aula, você tem muitas formas de ganhar dinheiro. Às vezes você nem precisa produzir o disco inteiro do cara. Às vezes o cara precisa de algumas coisas que ele não conseguiu resolver da forma dele e você vai lá e complementa, tá? Então aqui você pode se considerar tanto um produtor quanto um arranjador, tá? Produtor é quem produz a música. Ó, produtor é quem produz. Isso você não sabia, você aprendeu aqui no meu canal, tá? Arranjador é o seguinte, às vezes o cara,
ele tem lá umas ideias de melodia na cabeça, ele até sabe fazer alguns acordezinhos, mas ele não faz a mínima ideia de como dar uma cara mesmo pra música, né? Ele não sabe fazer o arranjo dela, não sabe como que encaixa a bateria, o piano, se vai ter alguma melodia de cordas, aonde que entraria a guitarra, se não entra, se é mais acústico, se é mais pesado. E aí, mesmo que você não assuma a produção da música, às vezes você pode entregar um arranjo pronto pra pessoa, tá? Normalmente um arranjador, ele tem que ter ou o domínio de saber fazer a produção no seu próprio home studio, ou ele tem que escrever partitura, tá bom? Mas tem uma outra sacada para você ganhar dinheiro com a música que as pessoas não falam, que é através da afinação de voz. Ou seja, hoje em dia, eu não queria trazer essa notícia para você, eu não queria ser essa pessoa, mas eu vou dizer, quase todas, para não dizer todas, as vozes que você ouve na rádio, em qualquer lugar, de qualquer produção, de qualquer disco, passou num certo nível pelo Autotune ou pelo Melodyne, que são os programas de afinação de voz, tá? E o que acontece? Não são muitas pessoas que dominam uma forma de afinar a voz bonita, de forma que fique natural, que não perceba que passou pelo Melodyne, né? Mas todos os cantores precisam que dê esse checkzinho final na voz. E é uma forma legal de ganhar dinheiro. Por quê? Porque a demanda é meio que infinita. Se você consegue fazer o seu nome no mercado aí como um bom afinador de vozes, você vai ter muita gente te mandando e é uma coisa que você nem precisa receber a produção super elaborada, não. O cara te manda só o track da voz e o track da banda pra você ter, obviamente, a harmonia, a linha melódica, tá? Mas é uma forma que você pode trabalhar em casa e não precisa de grandes estruturas, tá? Uma outra forma que você pode fazer, já seguindo essa mesma linha de raciocínio, é ser um músico de gravação, tá? Então você pode ir nos estúdios da sua cidade, ou você pode, obviamente, que eu sempre falo que é muito melhor, se promover através da internet, é melhor do que você ficar batendo de porta em porta, mas você pode sim ser um músico de gravação, você pode gravar tanto discos de outros artistas, né, como você pode gravar jingles. Então você pode ir em produtoras de jingles e oferecer o seu trabalho. Normalmente um músico de gravação, ele tem que ser um cara com uma boa experiência no seu instrumento, porque ele vai ser conduzido por algum produtor que vai dizer exatamente o que ele quer, e o cara não pode falar, posso estudar amanhã em casa, depois eu te falo. Normalmente o cara tem que chegar lá e resolver, e muitas das vezes ele vai precisar ler também um pouco de partitura, tá? Mas é sim uma forma. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, o Edu Cominato, um amigo meu baterista, que toca com alguns artistas internacionais, ele estava na pandemia e ele falou, cara, eu queria achar uma forma de fazer uma grana aqui enquanto os shows estão parados. Você acha que a gente pode rodar uma campanha para eu me oferecer para gravar disco? Porque ele grava muito disco de artista lá fora. E eu falei, cara, claro, a gente faz uma campanha rápida aqui, passando rapidamente você no estúdio, gravando as baterias, citando aqui quais são os artistas que você já gravou e fala, estou à disposição para gravar o seu disco. A gente rodou essa campanha, em uma semana ele fechou um disco inteiro de 12 músicas. E ele tem uma bateria eletrônica que ele consegue gravar do próprio quarto. Depois o produtor lá muda todos os timbres, tá? Então, mais um segredo que eu não poderia ter revelado aqui para vocês, mas nem todas as baterias que vocês escutam nos discos são feitas com baterias orgânicas, tá? Com baterias acústicas. Muitas delas são feitas com bateria eletrônica e depois o produtor muda todo o timbre, tá bom? Não conta pra ninguém, mas tinha uma época que eu precisava de dinheiro, que uma das minhas fontes de renda era gravar linhas de baixo para duplas sertanejas. Nada contra o sertanejo. Beleza, outra forma que você pode ganhar dinheiro, e bem óbvia, é dando aula, né? Se você já é uma pessoa mais profissional e mais experiente, tem ali um certo método, né? O lance de quem ganha dinheiro dando aula tem dois pontos muito importantes. Um é a autoridade, né? Como assim a autoridade? Cara, se a pessoa conseguiu desenvolver algum nome de respeito, isso aumenta o cachê dela e a procura dela como professor, tá? Então, ou é porque ele é de uma banda famosa, ou é porque ele se formou na Berkeley lá fora e ele tem uma metodologia única, ou é porque ele tem mais de 1 bilhão de alunos, não sei o quê, mas tem que ter alguma coisa que faça, né? Algum diferencial que faça o aluno se identificar e falar, pô, eu quero estar com essa pessoa. Muitas vezes é o quanto ela também distribui no YouTube dicas importantes que você fala, nossa, essa sacada foi boa e tudo mais, tá? A outra coisa que eu já não lembro mais... Eu não lembro mais qual era a outra coisa. A outra coisa que eu já não lembrava mais e acabei de lembrar é a pessoa ter uma metodologia própria,
que realmente dá um resultado diferente, tá? Às vezes a pessoa passou por vários professores ali na infância, desistiu de todos, falou, não consigo aprender, eu sou burro que só, sou muito burro, é como eu me sentia. Os caras vinham lá com aqueles pozole, eu não entendia nada, e quando eu vi, eu ainda estava na terceira série do pozole, eu via que tinha mais 32 para aprender, tá? Então, se a pessoa tem um método que o aluno veja, pô, eu realmente aprendo mais rápido com esse cara, isso tem uma tendência a ele começar a falar mais de você no mercado, ter indicação e tudo mais. Mas dentro do lance de ser professor, você pode ser professor de várias formas. Olha que interessante, o mundo moderno ele é cheio de possibilidades. Uma forma é você dar aula particular, tá? Eu tinha um professor que, na época, ele era bem famoso, um professor de baixo, não vou citar o nome dele, mas pra ter aula com ele, você tinha que ir até a casa dele. Ele ficava lá folgadão, fumando o cigarro dele, lá na sala, com baixo. O que você estudou essa semana? Estudou porra nenhuma aí. Faz aqui, ó. Pó, 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 pó. Era a pior aula do mundo, tá? O cara não saía da casa dele, mas ele tinha um nome. E é isso, você tinha que ir até a casa dele. E ele lá não saía, não tirava a bunda do sofá pra dar aula e cobrava caro. Beleza. Uma outra forma é você fazer a aula presencial, porém online, que hoje em dia é muito utilizada, tá? Então, através do Zoom ou algum outro Google Meet da vida, você marca a aula com a pessoa, você paga ali pela aula, o professor abre a câmera e ele vai te dar a aula ali na hora, né? Então, você pode sim dar aula online sem sair da sua casa. Aí, uma outra forma é você trabalhar para algum conservatório ou alguma escola de música. Normalmente, nesse caso, a escola vai ficar em torno de 50% do que eles cobram, tá? Então, pô, se um aluno cobra, sei lá, R$300 por mês, a tendência é que fique 150 na sua mão, porque a escola tem todos os custos e tudo mais. Tá, mas por que você precisaria de uma escola? Normalmente é porque a escola te traz o que eu tinha falado anteriormente, que é a autoridade, propaganda, publicidade, o tráfego das pessoas de virem até a escola, né? Traz uma metodologia própria, traz toda uma linha de argumentos que vai te ajudar a trazer alunos que você sozinho não está sabendo, tá? Mas insisto, se você trabalhar bem na internet, normalmente é melhor que você faça por conta própria, tá? E a outra forma é você ter um curso online, você ser um infoprodutor. Aí tem uma diferença, que você grava as aulas, você tem um método já todo prontinho para ficar vendendo e replicando esse método aí ao longo dos anos, tá? Mas nesse caso você vai ter que ter o conhecimento do marketing digital, porque para você vender as aulas na internet, não adianta só você saber tocar o seu instrumento, você vai ter que entender também da parte de vendas, tá bom? Agora, uma outra forma que você nunca parou para pensar que dá para ganhar dinheiro com a música, é você tendo um canal musical ou um podcast musical. Como assim, Thiago? Então quer dizer que eu não preciso nem tocar, nem produzir, nem gravar, nem ensinar, eu só preciso estar no ambiente? É exatamente isso. Você só precisa estar no ambiente. Vou dar um exemplo. Eu sou um dos sócios do canal Estúdio 62. Lá no Estúdio 62, idealizado pelo Rafael Quente, o que a gente faz? A gente grava os artistas, né, com uma linguagem própria, com uma sonoridade própria, gera um conteúdo para o artista, gera um conteúdo para a gente faz uma entrevista no final, isso traz uma audiência orgânica muito grande, e a gente tem várias formas de monetizar isso, ou através dos próprios views, que às vezes um único artista traz pra gente mais de 10 milhões de views, né, o que já dá um bom dinheiro de monetização, ou através de parcerias e patrocínios que queiram assinar de estar junto nesse canal, porque eles querem todo o glamour, né, toda a autoridade desses artistas no canal. Uma outra forma pode ser um podcast. Vou dar um exemplo para vocês. O Rafael Bittencourt do Angra, ele tem o Amplifica, né? É um podcast que ele simplesmente convida músicos ou pessoas da área da música e ele chama essas pessoas para entrevistar, trocar ideia, às vezes faz um som e tal. Isso vai trazendo uma audiência, vai trazendo tanto a possibilidade de patrocinadores, como também a própria monetização do YouTube. Agora, uma forma que ninguém nunca te falou e que talvez seja a forma que você pode dar uma chacoalhada aí no seu universo quando você tá meio perdidaço, que é o seguinte: você pode simplesmente entrar nos business que envolvem o mundo da música. Por quê? O mundo da música envolve muita coisa. Envolve evento, envolve venda de instrumentos musicais, envolve feira de música, envolve um monte de coisa que está acontecendo, onde você pode se encaixar como um estagiário, alguém que quer estar dentro do universo. Explico.
A minha história no mundo da música começou como um assistente de vendas numa importadora de microfones. Então, os microfones AKGs, que são os maiores microfones de estúdio e fone de ouvido também, trazia da Áustria, uma importadora aqui em São Paulo, trazia da Áustria. Eu tinha lá meus 18 anos, o diretor da empresa me chamou porque ele me viu tocando num bar e ele falou, eu preciso de aspirantes a vendedor, a marketing e tudo mais, para começar como meu estagiário. Mas se o cara não é do universo da música, eu não consigo inserir ele na minha empresa. Olha a sacada, presta atenção, gente. Então, eu trabalhava na Expo Music, eu cuidava de patrocínio de músicos, eu cuidava de venda para a loja na Santa Efigênia, na Teodoro Sampaio, em São Paulo, que são os lugares famosos de loja. Então eu fazia um monte de coisas relacionadas à parte comercial, à parte de importação, à parte de administração, mas eu conseguia viver bem nesse universo e conversar de igual para igual com as pessoas. Por quê? Porque eu era músico. Como que eu vou vender um microfone, explicar para o gerente da loja que esse é o melhor microfone de estúdio, se eu não faço ideia do que é um estúdio, se eu não faço ideia do que é gravar um cantor, se eu não faço ideia do que é uma banda? Como que eu vou escolher qual artista eu quero patrocinar se eu não respiro música, se eu não consigo... E como que eu vou conversar com o artista sobre o meu equipamento se eu não entendo de música? Então, você tá dentro do universo da música, você não precisa estar sempre tocando. E eu vou te falar, a imensa maioria dos caras que eu conheço de marketing ou da área comercial, das maiores empresas, de instrumentos musicais, de importadoras, todos eles são bons músicos. Todos eles têm essa linguagem. E eu só dirigi o clipe do Angra porque com 18 anos eu tava lá na Expo Music cuidando do stand deles num patrocínio que a gente estava dando com microfones. Depois de não sei quantas décadas que eu virei diretor de clipes, virei produtor, eu mandei uma mensagem pro Felipe Andreoli me oferecendo para ser um diretor deles. E ele lembrava de mim porque eu tinha atuado lá atrás como um estagiário. Ou seja, você cria vínculos e conexões pro resto da sua vida. Beleza, Thiago, mas como é que você fez para ganhar 10 mil reais num único dia, de manhã, durante a semana, num show? Não é possível. Eu explico. Existe a forma de você ser um músico mata-cachê. Que você vai lá, é contratado por alguém que é um músico empreendedor, que tem mais essa linguagem de vendas, de marketing, de comércio, de mercado, né? Mas você pode ser o contrário. Você pode ser um músico empreendedor que contrata as pessoas, tá? E é muito simples. Eu, com um projeto de tributo, não era nem um projeto autoral, um projeto de cover, eu fui chamado para tocar num evento gigantesco, tá? Um evento corporativo gigantesco. O cachê que eu cobrei, 15 mil reais. 15 mil reais sem nada de palco, som e luz, painel de LED, toda essa parte de rider técnico é por conta do contratante. Esses 15 mil reais é apenas o cachê da banda. Só que eu pago por músico 1.000 reais. O meu custo foi de 5 mil reais. 10 mil reais sobrou limpo no meu bolso, tá? Então, se você quiser aprender mais sobre como você ser um músico empreendedor, como que você pode realmente aumentar o cachê da sua banda, aplicando essas estratégias que eu falo sobre o marketing, aqui embaixo vai ter um link onde eu vou te levar para uma aula completaça, onde eu vou te apresentar um método música rentável. Eu tenho certeza que vai explodir a sua mente e eu só te prometo uma coisa, o seu cachê nunca mais será o mesmo. Beleza? Eu fui editar a aula aqui e eu vi que eu esqueci de dar tchau. Então, tchau!